Vamos lá, simbora. Foi um dia estranho no início, depois parece que efetivamente andou. Pra mim parecia que não ia fazer nada, passou a manhã inteira sem fazer nada e do nada fez uma boa pedradinha de pullback. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, mini dólar. Vamos para as notícias de amanhã, para evitar bolas curvas e outras cositas más. Notícias para amanhã? Não tem notícias para amanhã. Vamos para 60 minutos. Mini índice, é isso aqui que ele fez. Fizemos várias operações. Cara, tivemos um desempenho razoável. Já aprendi, até inclusive falei na live que eu já aprendi, cara. Existe probabilidade de tu tomar um loss enorme sempre, né? A faca, eu já falei isso, a faca que corta pro loss, ela é muito mais afiada e maior do que a faca do gain, né? If you wanna play, you have to pay. Se quiser jogar na história, tu vai ter que pagar. E aí, cara, às vezes tem uns drawdown animal, né? Hoje teve um drawdown animal, mas também eu consegui ganhar, né? Quer ver uma coisa aqui, ó? Uma olhadinha. Ó, isso aqui foi o dia de hoje, ó. Dá uma olhada. O dia de hoje, bem bonitinho. Drawdown? Sim, tem drawdown ali, ó. 150 e poucos, 218 pra ganhar 217. Tem drawdown. Infelizmente tem drawdown. Se for ver aí o que, desde que eu criei a conta Safe pra fazer essa experiência fantástica, é inconsistência, aleatoriedade, que é o que predomina na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. É isso aí, ó. É isso aqui, ó. Ganhou, perdeu, ganhou. Isso aí. Chegamos aqui, ó, 42%, estamos em 37%, mas não é, né? Na verdade tem taxas, então 27%. Um esforço enorme pra conseguir fazer essa volta aqui. Uma facilidade tremenda pra vir até aqui embaixo aqui. Tremenda. Fácil. O que eu tô esperando? Cara, eu tô esperando o movimentinho que a gente conversou ontem, as duas pernas de pullback, né? Então aconteceram as duas pernas de pullback. Sim, agora eu observo, sim, um reteste de topo. E sim, ao menor sinal aqui de uma compra bem definida acima da média de 21 de 60 minutos, eu vou bater forte na compra. E se ele perder os calção aqui, ele vai buscar o fechamento desse gap. Temos um gap. E aqui temos uma rotação de pêndulo de gigante desse movimento grandão aqui, ó, de alta. E aqui também é uma região excelente para ser um comprador. Então, se efetivamente ele perder os calção aí, eu vou bater na venda para vir até o gap. Minha saída vai ser entre o gap e esse suportezinho aqui criado. Se ele voltar daqui, eu vou apostar num reteste de topo para explodir lá naquele 161 que eu falei ontem, né, na projeção. 161.800, 163.200. Tô apostando nisso. Segue bullish. Não acreditem que esse cara aqui é bearish, que esse cara tá fazendo uma reversão. Não. Eu ainda estou apostando também num provável range nessa regiãozinha aqui, ó. Acredito que possa ter um range aqui muito bem definido nessa região aqui, ó. Muito bem definido. Ainda não marquei, ainda não me deu o indício disso, né? Porque qual seria o indício? Ele ficar sambando na cara da sociedade aqui, ó. Isso aqui é com certeza um range, né? Agora, se ele vier aqui pra baixo, aqui, ó, fizer um movimento pra cá, pá, não, aí não é um range ainda, não. Foi só uma geração de liquidez. Aí ele vem até aqui, daqui ele volta pra lá, aí sim, aqui tá confirmado. O diário tá fazendo provável pullback, mas lembra daquela projeção do One Punch que começa aqui e vai até aqui? Olha lá. Tá tudo certo. Nem chegou nos 66% de retração aqui, ó. Nem chegou. 36 não, 33, né? 33. Nem chegou nos 50% desse movimento. Vou provar pra vocês que esse cara aqui é muito bullish. Se ele chegar aqui, ó, tá vendo o fechamento do gap junto do corte dos 50% desse movimento absurdo aqui que engloba o One Punch, segundo o Stormer? Eu confio no Stormer. Muita gente não confia, eu confio. Eu absorvo tudo que é de bom dos melhores traders que tem aí na região, cara. Vamos para os 25 mil tickets. Opa. Mini índice. Tá meio louco o negócio. Eu fiz um bom movimento hoje. Não foi ruim, não. Mas apostei demais nessa região aqui que eu achei que ele não ia passar. E ele passou. Por quê? Porque eu não acredito nas minhas projeções. Eu não acreditei nas duas pernas de pullback. Ele foi um pouquinho mais e já voltou. Então, porra, deu uma corrida hoje. Tô morto, louco, mas morto. Minhas pernas tão bamba. Eu continuo com o viés bullish. Totalmente bullish. Inclusive aqui, ó, até tem que voltar aqui nos 60 minutos que eu esqueci de falar uma coisa importante. Nos 60 minutos aqui, ó. Esse cara mudou a característica do preço durante o dia de hoje, né? Mudou a característica do preço nessa região aqui. Então ele retrocedeu tudo, mudou a característica do preço. E não se engane, ele só vai passar a ser bearish efetivamente quando ele perder esse cara aqui. E aí sim, quebrar a estrutura para ser um vendedor em definitivo. Por enquanto, isso aqui o que é? A gente conversou outro dia, e eu sigo com essa mesma tese. Isso aqui nada mais é do que um pivôzinho falciane. Pivotou para ir para baixo, vira ao contrário, rompe topo, rompe aquele topo lá e pega todo mundo desprevenido. Isso aqui pode ser um pivô falciane. Então aqui, nos 25 mil ticks, a gente tem as regiões onde esse cara pode sentir ali, ó. Ó, o gapzinho lá embaixo, ó, tem uma distância, ó. Também aposto na venda, né? A gente não pode desmerecer jamais vendedores, porque a gente tem que entender e lembrar que este mercadinho, ele tem como principal definidor norte, tudo que tu quiser,
A orientação dele é aleatoriedade, meus amigos, aleatoriedade. Então não adianta descartar e dizer, não, ele não vai vir pra baixo porque ele é budge, porque nos 60 minutos ele é budge, porque no diário ele é budge, porque ele vem explodindo e arrebentando os topos tudo. Não, daqui a pouco ele faz um pullback de 5 mil pontos e tu fica, gente, amigo, é aleatoriedade. Então tem aquele gap, eu vislumbro este gap, sim, se ele começar a vir muito forte pra baixo, sim, eu vislumbro esse gap, com certeza, mas também a gente tem que lembrar que ontem a gente conversou sobre os pontos onde tinha o range, então a gente tinha range prévio, lembra disso? Range prévio, range novo, range prévio, e ele foi um outro range prévio, que eu achei que estava morto, mas eu não tirei por quê? Porque ele não foi lá naquele movimento de alta, absurdo, aqui, né? Esse movimento de alta, ele não veio retestar esse cara, ele chegou aqui, mas não retestou ele, né? Hoje sim, hoje ele retestou esse cara aqui. Ele sempre visita, ele sempre faz esses retestes. Então sim, estou entendendo que essa região em que ele está primeiro, ele fez as duas pernas de pullback, fez um pouquinho mais ou menos 110, 130%, ele fez mais ou menos isso, né? Então, ó, a perna estava aqui. Eu ainda identifico que a perna pode ser isso aqui, ó. E aí ele vem aqui e faz isso aqui, ó. E assim seria a mesma perna, né? Um pouquinho menor, né? Lembra? 110, 130%? Ele vem aqui. Que região é essa, meus amigos? Essa aqui é a zona de breakout pullback, uma zona fantástica para agora ele ter como objetivo o reteste deste topo aqui e virar esse mercado para o alto com muito gosto. Porque daí a galera atrai achando que é venda, é vendedor. Isso aqui o que é? Que é uma bear trap, atrai os ursinhos carinhosos e bate na compra e pega todo mundo desprevenido. Pode ser, pode ser. Agora, se esse cara perder esse fundo aqui com muito vigor, aí ele quebra a estrutura dos 60 minutos, porque ele recém mudou a característica. E aí, se esse cara for um pivô falciane, ele faz esse movimento em V absurdo e quebra a estrutura para seguir para alta. Então essas são as análises, né? Estou mapeando aqui, ó, esse rangezinho, porque esse aqui é o range novo, ó. Então, ele andou esse cara aqui pra baixo, e ele pode muito bem andar esse cara aqui proporcional para cima. E aí ele quebra a estrutura, e toca, e faz um pivô falso. Mini índice é isto. 60 minutos, mini dólar. Está ele, gracioso. E aí o mini dólar, olha só, cara, que interessante. Olha o que é, cara. Esses ativos futuros do Brasil, pelo amor das minhas criancinhas. Ele tinha a quebra da estrutura nesse ponto aqui, né? Ele quebrou a estrutura, e ele só mudava a característica do preço nesse ponto aqui, lembra? Ele mudou a característica do preço, fez um puta de um pullback, voltou em V, rompeu o topo e quebrou a estrutura. Ele não fechou as duas pernas de pullback. Então ele pode ter ainda esse objetivo aqui antes de capotar. Então amanhã pode ser um dia muito amarrado. Mas essas sombras superiores identificam que ele tá exausto de subir. Só que ele só vai mudar a característica do preço aqui. E, cara, ele só vai mudar pra venda de volta quando ele perder esse fundo aqui. Então o dólar é complexo. Está tão aleatório quanto o mini índice. Mas esse cara aqui, meu amigo, é mais do que vendedor. Ele passou da metade do canal de baixo. Ele vem capotando e perdendo inúmeras posições de suporte. E agora, ele só tem essa região aqui de suporte, ó. Então tem uma estrada, mas é aquilo. Desde setembro, cara, ele não consegue vender com uma certa qualidade. Ele vende bem devagarinho, de escadinha, e faz longos pullbacks de alta. Então, tem que ter muita cautela com o dólar, porque o dólar, quando bate, ele bate pesado. Vamos ver o diário aqui, ó. O diário fica bem mais claro, né? Média de 200 no espaço, né, cara? Espaço sideral, olha lá. Querendo chegar no fundo, mas nota como ele tem uma dificuldade de vender. Olha, aí de repente ele faz um movimento, daqui a pouco ele devolve esse movimento, aí faz isso aqui, entra num range, sai, entra num range, volta pro alto, depois vai, cara. Cautela nesse cara aqui, tá bearish, mas tá muito difícil de operar esse cara desde setembro, cara, final de setembro, da metade de setembro, ficou difícil de operar esse cara aqui, bem difícil. Vamos para os. Vamos voltar aqui, já falei sobre isso, né, mas reforçando, né. A gente tem essas regiões gigantes aqui de quebra de estrutura e mudança de característica do preço, né? Então, volatilidade é o nome do jogo do mini dólar. Aleatoriedade é o nome do jogo do mini dólar. É perigoso. Mas tem uma região gigante aqui, ó. Ele tem essa região inteira. Toda essa região aqui, ó, ele não tem grandes impedimentos para chegar pelo menos aqui. Para chegar pelo menos nos nossos 5.248, 5.250. Ele não tem grandes impedimentos para isso. Aí aqui sim, aqui ele chega uma região de suporte bem forte. Mas até ali, não tem. Só que o safado não vende, né? Vamos para os. Sim, meu jackass. E aí os 5 mil ticks, ó, essa aqui é a jogada desse cara aqui, ó. Aquele rendezinho novo que ele tinha, o rendezinho prévio. Esse aqui é o novo. Esse aqui é o prévio. Esse aqui é o outro prévio. E ele tá nessa funçãozinha aqui, né? Ele não completou as duas pernas de pullback. Já o índice completou, né? Então ele tem um movimento aqui que ele ainda não completou. Então sim, ele ainda pode tentar um ataque para fechar isso aqui com muito esforço, né? Mas assim, analisando a grosso modo, a forma como esse cara está se portando aqui, desde o mapeamento de choque e BOS, que são os conceitos que eu tenho como prioritários para poder fazer as entradas,
ele vem aqui nesse rende prévio, meio que cria um suporte, faz um movimento, quebra a estrutura, diz que quebrou a estrutura, quebra, passa um pouquinho e violina. E violina absurdamente, afastou a média e violinou. Então tu ficou preso nessa região aqui, observando por uma compra, dentro de um range, e quando ele libera esse movimento, quando ele efetivamente libera esse movimento aqui, ele volta no mesmo pé. Tá estranho. Estranho não, ele é vendedor, né? Foco na rotação desse pêndulo aqui. Isso aqui foi o que ele andou pra baixo. Então talvez ele possa chegar ali. Muito foco nas duas pernas de pullback, ele pode completar, chegar aqui em cima, dizer que virou, fazer a mesma coisa que ele fez ali, ó. E aí tocar ele reto e capotar. E o índice explodir e chegar lá nos 163 mil pontos. Vislumbro isso. O que permeia o meu setup, a minha constituição, são os conceitos de choque e BOS aliados aos setups de Joseph James, que são reversal, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Foco nesses caras, porque esses caras te tiram do risco muito rápido. Então a gente tem como fator primário choque e BOS, que é o que mais funciona. O setup de Joseph James vanilla, puro, cru, ele não vai te dar um retorno a longo prazo. A gente tem que aliar choque e BOS. Se quiser operar só choque e BOS, eu tenho um vídeo sobre isso. Pode só operar choque e BOS, não precisa desses estudos, não precisa de nada. Choque e BOS, observa 60 minutos, que vai ser a direção de mercado, e opera em ticks. E a gente opera em ticks justamente por causa disso. Ticks refletem volume financeiro e repetem padrões, mas não nos dão sentido de mercado. Sentido de mercado é 60 minutos e um dia. Bom, vamos ver o que o mercado vai nos proporcionar amanhã. Após meio-dia eu abro ali a livezinha pra mostrar tudo que eu fiz ou o que eu não fiz, né? Que eu vou tentar ter cautela. Hoje, sim, hoje chegamos a mais 27% na conta safe. Chegamos a 48%, mas perdemos, né? Então assim, vamos contar com 42%. De 42% em 4 dias eu fui pra menos 33%. De menos 33% em um único dia eu fui pro break-even. Em 2 dias eu estou em mais 27%. Então, tá sendo bom. Tô curtindo. Por hoje é só. Se este conteúdo agregou conhecimento para você, por favor, cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Cara, às vezes é difícil, mas assim, a gente precisa fazer as projeções para estar preparado para todo tipo de movimento. Quando ele acontecer, a gente bate. Faço também lives de segunda a sexta, pós meio-dia. E aí eu apresento tudo que eu tentei fazer pela manhã com esse tipo de setup. Conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James. Tá tudo aí no meu canal, tudo de graça, porque eu aprendi de graça, fiz os ajustes necessários e minha propriedade intelectual eu também entrego de graça. Mas, já disse, quando eu ganhar o meu primeiro milhão eu vou deletar todos os meus vídeos. Então quem está vindo comigo nessa estrada tortuosa, cheia de armadilhas e tempestades, vai aprender. Quem não estiver comigo nesse caminho aqui, nunca vai aprender. Tchau. Uma boa noite. E cautela na sexta-feira que o Joseph James falava de Fridays like to run lá fora, e sim, lá sim, as sextas-feiras correm lá fora, no Brasil não. No Brasil são os piores dias para se operar, sexta e segunda. Cautela. E tchau.